Bruno Lamas. Agradeço, deputado Zé Esmeraldo, cumprimento a todos, alunos, professor ou professores que porventura acompanham, mas quero fazer justiça e parabenizar o deputado Zé Esmeraldo. Deputado experiente, corajoso, presente e atuante aqui no Parlamento Capixaba e que nos proporciona, dentro daquilo que talvez seja o auge da democracia no Parlamento Capixaba, que é a tribuna popular, nos possibilita um momento especial como esse. Então, quero parabenizá-lo, informar, inclusive, que nós estamos agora ampliando essa tribuna para a tribuna acadêmica, professor. E a ideia é que os nossos estudantes possam defender suas teses daí de cima, dividir as suas ideias conosco, e que aqui esteja presente, inclusive, o secretário da pasta, se a tese é da saúde, se a tese é da segurança pública ou da assistência social. Então, parabéns, deputado Zé Esmeraldo, eu sou testemunha aqui da sua atuação e de quanto Vossa Excelência clama por justiça e por mudanças na nossa nação. Mas, professor Leandro, eu sou filiado a um partido que se posicionou contra a reforma trabalhista. E o nosso argumento é que estão no Brasil, nas vésperas de uma eleição presidencial, em um ano onde naturalmente a nação vai ter oportunidade de debater todos os assuntos do seu interesse, que isso deveria ser programa de governo e estar transparente e muito claro nas propostas a serem debatidas, e que o brasileiro pudesse escolher o melhor projeto para governar o Brasil, de um homem ou uma mulher que se propusesse a dizer o que ele pensa da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e todas as outras. Infelizmente, o Congresso define por fazer de forma acelerada. Por que não fizeram a reforma tributária, como foi dito aqui? O senhor arrancou as palavras da minha boca. Por que não fizeram a reforma do Código Penal ou do Código de Processo Civil? Nós temos quatro assassinos de uma mulher em Guarapari há poucos dias, que assassinaram com facadas, que praticaram o estupro após os golpes, as facadas que foram feitas à vítima, e estão respondendo em liberdade. Nós temos um crime no Piauí, onde o condenado tomou 100 anos de cadeia, e por ser um crime hediondo vai ficar 30 na cadeia, mas no mesmo dia um julgamento no sul do país de um deputado bêbado, pela 23ª vez ele foi multado por excesso de velocidade, matou 2 pessoas. O bandido do Piauí tem que ser punido, ele matou uma pessoa, porque ele jogou 4 mulheres do penhasco e 3 sobreviveram. O do sul, ele decapitou uma pessoa e 2 morreram. Tomou 9 anos, não é hediondo, vai ficar 1 ano e 3 meses na cadeia. E quantos assassinos de mulheres, e de jovens, e de negros, e de trabalhadores nós temos nessa situação? E aí, em relação ao tema proposto, eu gostaria da contribuição do senhor sobre a justiça trabalhista. Tenho ouvido muitos advogados dizendo que a justiça vai parar de andar. Inclusive, e aí não é uma afirmação, são vozes que nós estamos ouvindo, de que há um desinteresse por parte da advocacia, e aí eu não estou questionando a ética, o profissionalismo, eu estou dizendo, eu volto a dizer coisas que nós ouvimos, um desinteresse por parte da advocacia, já que agora o advogado, inclusive, é responsável em pagar, junto com o seu cliente, as custas processuais, caso tenha um insucesso na ação, e até mesmo das brechas e da inconsistência da reforma que foi feita às pressas. O que o senhor e os seus alunos têm analisado sobre a justiça trabalhista diante da reforma trabalhista ora apresentada e aprovada às pressas? Obrigado, deputado. Inicialmente, eu gostaria até de endossar, já dei os parabéns por esse espaço da Assembleia, Tribuna Popular, e em se criando esse novo projeto Tribuna Acadêmica, a Assembleia dá mais um passo significativo na aproximação da sociedade. Parabéns. Parabéns pelo presente e parabéns pelo projeto futuro. Vamos à pergunta específica sobre a Justiça do Trabalho.
Eu abordei aqui na lei 13, a influência da lei 13.467 na esfera do direito material, que nós chamamos. O direito material do trabalho é aquele direito que regula a relação de emprego, a vida do empregado e do empregador. Só que a reforma trabalhista também trouxe profundas alterações no direito processual do trabalho, que é aquela normativa que trata da tramitação dos processos, que regula a solução dos litígios. E eu já falei isso para os alunos e vou repetir aqui. Para mim, a lei da reforma trabalhista trouxe mais impactos no campo processual do que no campo do direito material. Muito mais impactos no processo do trabalho do que na relação de emprego propriamente dita. Só para elencar alguns importantes impactos dentro da sua pergunta, deputado. Existe uma figura chamada justiça gratuita. A justiça gratuita é destinada àquelas partes que têm hipossuficiência financeira, precariedade econômica, insuficiência de recursos. O que a Lei 13.467 trouxe? E trouxe impacto nisso que o senhor perguntou. A Lei da Reforma Trabalhista diz que o empregado, se for sucumbente no objeto da perícia, ainda que titular e beneficiário da justiça gratuita, ele terá que pagar os honorários do perito. Então, só para exemplificar, imagine que haja uma perícia médica, uma questão médica, foi nomeado um médico perito, o médico perito produziu o laudo pericial que constatou que não há doença no trabalhador, que não há incapacidade, ou que não há um nexo de causalidade naquela doença e o trabalho. O sucumbente no objeto da perícia é o trabalhador. Um trabalhador desempregado, pobre, sem recursos. Ainda que titular e beneficiário da justiça gratuita, pela lei da reforma trabalhista, ele terá que pagar os honorários do médico. Como que era antes? Antes, a União pagava. Vinha do orçamento da União. Agora não. A União não paga mais. Transfere-se para o hipossuficiente. Outra mudança. Ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, repetindo, é o hipossuficiente, é o que tem precariedade de recursos, ele terá que pagar honorários advocatícios de sucumbência. Ele não é isento dos honorários advocatícios de sucumbência, desde que ele tenha ganho naquele processo ou em qualquer outro, valores. Neste ponto, nós encontramos de fato falas, não são falas oficiais, mas são falas de corredor, de colegas ficando desanimados com a advocacia. Isso é fato. E estatisticamente, nós, no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que é o TRT Capixaba, houve uma queda de 50% no ingresso de ações. Isso pode ser um dado, um recorte muito específico do mês de novembro? Pode. Por quê? Porque muitos advogados ajuizaram várias ações antes da lei entrar em vigor no dia 11 de novembro. Então, essa queda de 50% talvez não retrate fielmente a realidade, mas que houve uma queda, houve sim. Nesse ponto, a lei está sendo questionada no Supremo Tribunal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Estão com o ministro Barroso, só que o ministro Barroso ainda não se manifestou. Não deferiu liminar e está concluso com ele. Não tem nem previsão de ser submetido ao plenário. Questiona justamente isso, a questão do titular da justiça gratuita, que é o hipossuficiente, que é o pobre, ter que arcar com honorários de perito e honorários advocatícios. Enquanto a Constituição, lá no artigo 5º, traz como direito fundamental a assistência judiciária gratuita aos necessitados. E traz também como direito fundamental o livre acesso à justiça. Tem um doutrinador italiano, que por muitos é considerado o maior processualista da última quadra, que é Mauro Capelletti. Ele tem um livro chamado Acesso à Justiça. Ele traz três ondas para garantir o acesso à justiça. E a primeira onda é uma assistência judiciária gratuita. Aquilo que no Brasil nós temos, ou tínhamos, tão forte desde 50,
Tinha uma lei de 50 garantindo assistência judiciária gratuita. Talvez a reforma trabalhista, numa salapada só, quis retirar agora em 2017. Vamos esperar o Supremo Tribunal Federal.